Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme Sequeleiro, sou cientista social, educador, estudo sobre adolescência, sobre emoções. E é isso que a gente vai falar aqui, sobre coisas na área da educação, envolvendo adolescente, envolvendo emoções aqui no nosso canal. Se você tá vindo a primeira vez por indicação de alguém, ou encontrou aqui o canal no YouTube, tava de bobeira e encontrou, faz o seguinte, já se inscreve aqui no meu canal, já receba notificação, né, curta os vídeos. E aqui o grande objetivo é te ajudar a você, primeiro, ser um ser humano melhor e, consequentemente, um pai, uma mãe, se você é pai, se você é mãe, ou um educador, uma educadora, enfim, para você que está nesse ramo aí, né, de trabalhar com crianças, com adolescentes, ou você tem um filho adolescente em casa, né, ou filhos e filhas adolescentes em casa, então já pega, já leva de brinde, né, esse canal, já se inscreve e receba as notificações, tá bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Pessoal, hoje o papo é sobre memória. E aí, né, às vezes a gente fala assim, nossa, porque eu ando meio desmemoriado, ando meio desmemoriada. Meu filho não guarda nada. Eu falo, meu filho não guarda nada, né? Eu falo para minha filha fazer várias coisas, parece que eu tenho que ficar repetindo 10 vezes a mesma coisa para minha filha. E outra, qual é as consequências da memória na nossa vida? Não é só na vida dos filhos, não. Quais as consequências da memória para você, como pai, como mãe, como adulto, para você no seu trabalho, nas suas relações profissionais, né? O que que isso implica, literalmente? Então é isso que a gente vai conversar um pouco. O tema hoje é sobre memória. E se eu fosse você, de verdade, é um gesto de auto-amor primeiro, sabe? Assim, de auto-amor. Continua vendo o vídeo e se você é pai, mãe, professor e professora, se eu fosse você não vai perder tempo aqui no vídeo não. Você vai ganhar muito conteúdo e isso vai somar demais para sua vida pessoal e profissional, consequentemente para a vida dos seus filhos e seus alunos também. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Bora lá. Memória. Memória é como o cérebro ele reage às minhas experiências. Porque eu passo por diversos fatos durante o dia, desde o momento que eu nasci, desde o momento que você nasceu lá na barriga da sua mãe, você passa por momentos, por fatos da sua vida, né? Estar vivo é passar por fatos diariamente. E esses fatos que acontecem, o cérebro ele reage. Toda vez que ele reage a fatos e cria novas conexões, isso vai gerar uma memória. Então há fatos na nossa vida que talvez não gerou conexões. E há fatos na nossa vida que gerou conexões. Então, automaticamente, quando gera conexões esses fatos, isso vai para a memória. Agora, para reter essas conexões, eu aperto, sei lá, o botão da orelha, Guilherme. Sei lá, eu coloco o dedo na tomada, aí vai ter novas conexões com os fatos que eu estou vivendo. Não. Para ter conexão é preciso de uma coisa importante: emoção. Toda vez que tem emoção, quando dá pico de emoção no teu cérebro sobre aquele fato vivenciado, o cérebro ele tira uma foto e literalmente internaliza para você. Ele entende que quando tem pico de emoção é uma coisa importante e aí ele vai e internaliza. Agora, a primeira tem coisas boas e coisas ruins nisso. Coisas boas. Pô, quando deu pico de emoções que eram muito legais, o teu cérebro ele vai guardar. Agora, o teu cérebro ele não filtra, ele não é um coador de café onde o líquido do café passa para você tomar, jogando água quente lá no pó e o pó fica no filtro, né? Não, não acontece isso. O cérebro entende que as coisas negativas que acontecem na sua vida e que dá pico de emoção também é importante. Ele vai lá e guarda. Poderia deletar tudo, né? Mas não, ele vai lá e guarda também. O cérebro ele não consegue entender o que é bom e o que é ruim, o que é fato positivo ou fato negativo. Deu pico de emoção, ele vai lá e guarda. Então ele guarda tantas coisas boas,
Mas sabe, sei lá, aquela surra que você tomou quando você era criança? Pois é, ele guarda também. Aquela decepção amorosa que um dia você teve lá no seu passado? Pois é, ele guarda também. Aquele tombo, infelizmente, aquele acidente que um dia você teve? Pois é, ele guarda também. Ou outras coisas que eu não vou ficar falando muita tragédia aqui, mas eu acho que você já entendeu. Então ele guarda tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Quando a gente está falando de memória, pessoal, anotou aí, vai anotando aí nas suas reflexões. Quando a gente está falando de memória, a gente está falando de dois tipos de memória também. A memória implícita e a memória explícita. Guilherme, o que seria memória implícita? Memória implícita é desde o dia que você começa a nascer. Desde o dia que você nasceu, você já começa aos poucos com a tua memória implícita. Ou seja, memória implícita, ela gera emoções. Então, dá pico de emoção, ela guarda. É memória implícita. E ela reage muito a comportamentos. Então, por exemplo, quando você era pequenininha, você nem lembra disso, que você tinha 1 ano e meio, 2 anos, né? Assim, você nem lembra direito, né? Você não guarda isso na sua memória. Teu pai e tua mãe falavam o seguinte: se você pegar alguma coisa, eu te bato. Não mexe, não mexe. Ai, 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 ai. Não é pra mexer. E aí, teu pai e tua mãe, toda vez que você pegava alguma coisa, ele dava um tapinha na sua mão. Ou, não é que ele batia forte, mas dava um tapinha. Ou falava 1000 vezes a palavra não. Ou falava que ia pegar o chinelo. Então, devido a várias repetições, o teu cérebro, que é a memória implícita, interna, né, começou a entender que não era para mexer em nada. E você memorizou isso. Só que isso não é racionalizado. Isso é uma memória implícita. E aí, automaticamente, você chegou na adolescência e você não foi uma pessoa muito proativa. Você é uma pessoa adulta, mas você não é uma pessoa muito empreendedora. Você não é uma pessoa adulta muito curiosa, que pega muitas informações, né? É fácil você se desmotivar, vira e mexe você sofre porque você não tem energia. Então, aí você fala, meu, eu não sei de onde que é, poxa, eu poderia ser mais proativa, eu poderia ser mais proativo, né? Mas lá atrás, na tua memória implícita, você aprendeu, você memorizou, o teu cérebro memorizou que ele não podia correr atrás das coisas, que ele não podia ter iniciativa, que ele não podia ter curiosidade, porque teu pai e a tua mãe te cortou, te podou, entendeu? Te podou, te cortou. Pois é. E aí você memorizou tanto isso que se bobear você faz isso com os teus filhos. Aí, antigamente era o teu pai e a tua mãe falando para não mexer. Agora você virou pai. Agora você virou mãe. E sabe o que acontece? A mesma coisa. A tua filha mexe e você fala, não mexe. O teu filho quer fazer alguma coisa, fala, não pega. Não faça. Não olha isso. Não faz assim. E aí, quando teu filho chega na adolescência, aí você fala, pô, meu filho não faz nada, meu filho não se mexe, meu filho só fica na cama, meu filho não se coça, meu filho não vai atrás de um emprego, meu filho não quer saber de nada. Mas claro, quando ele queria saber das coisas, quando ele queria mexer, quando ele queria fuçar, quando ele era pequeno, você podou e ele memorizou, não de forma racional, mas a memória implícita foi muito bem instalada. E aí você fez a mesma coisa com o teu filho, com o teu aluno, que fizeram com você lá atrás. Você reproduziu a mesma educação que te deram. Tá vendo como a memória implícita não é racionalizada? Somente quando a gente tá fazendo essa troca de ideia aqui no canal, que você consegue falar, putz, é verdade. Meu, eu reproduzo na educação dos meus filhos ou dos meus alunos coisas que foram feitas comigo lá atrás.
coisas que eu odiava, que se bobear eu tô reproduzindo aqui. Então, presta atenção. Então, essas seriam as memórias implícitas. A memória implícita, ela começa desde pequenininha, porque a memória implícita é a memória emocional que gera as emoções, e ela é feita muito pela amígdala cerebral. Então, as memórias implícitas, a amígdala cerebral, ela é a parte inferior do cérebro e ela também é o centro das nossas emoções, né? Então, a memória implícita está muito ligada às amígdalas cerebrais. Aí, depois, vem as memórias explícitas. A memória explícita, ela começa por volta de 1 ano, com o desenvolvimento do hipocampo. Aí já não é mais a amígdala, é o hipocampo, que também é uma parte no meio do teu cérebro. E lá no hipocampo, a partir de 1 ano, a criança começa a memorizar fatos isolados, mas ela começa a memorizar. Então, às vezes, você vai lembrar de coisas de quando você era pequenininho, quando você era pequenininha, mas é apenas uma lembrança, não é nenhuma memória, muito claro, são lembranças. Lembranças de um aniversário, lembrança que aconteceu. Tipo, eu tenho uma lembrança que uma vez eu estava na educação infantil e eu virei a cadeira e cortei a orelha e tive que ir para o hospital, por exemplo. Não me pergunte quantos anos eu tinha. É apenas uma lembrança. Eu não consigo organizar. Então, talvez você também tenha lembranças dessa forma. Então, a memória explícita, eu já começo a lembrar de fatos. Não organizados, mas fatos. A gente fala que até os 4 anos aí, a criança tem tipo de uma amnésia, né? Ela lembra de coisas pontuais da infância dela. Já a partir dos 5, 6 anos de idade, aí começa o desenvolvimento melhor do lobo frontal, que é a parte do neocórtex, é a parte superior do cérebro. Aqui eu estou colocando o dedo na testa, né? Não estou colocando o dedo no meu cérebro. Mas seria o lobo frontal, a frente do meu cérebro começa com mais... com uma maturação melhor. E aí o repertório de memória aumenta. E agora eu começo a ter uma memória autobiográfica, né? Eu consigo ter uma memória e entender a sequência. Nós adultos conseguimos fazer isso, né? Você lembra quantos anos você tinha na época da pandemia, o que você fazia antes da pandemia, o que você fez depois da pandemia. Se você fez uma viagem super legal, mais ou menos, você lembra o ano que foi a viagem. Você consegue construir uma linha do tempo dentro da sua memória, né? O que você fez antes, o que você fez depois, quantos anos mais ou menos você tinha, para se você tem mais experiência de vida, quando Mamonas Assassinas morreu, quando caiu o avião na Chapecoense, onde você estava quando caiu o avião na Marília Mendonça. Ou seja, você consegue organizar melhor a linha do tempo da tua memória, da tua vida. Adolescentes e principalmente crianças têm bem mais dificuldade para isso. Crianças de 8, 9, 10 anos já conseguem fazer essa linha do tempo, não tão bem quanto um adulto, né? Adolescente também já consegue fazer uma boa linha do tempo dos fatos vivenciados, mas não tão bem quanto um adulto. Então, a memória explícita, autobiográfica, vai depender da maturação do lobo frontal, né? Do pré-frontal. Então, não adianta você cobrar demais coisas da criança, porque às vezes ela não vai lembrar. Mas e aí, como é que eu faço para meu aluno lembrar de coisas? Como é que eu faço para o meu filho adolescente memorizar coisas melhores? Como eu posso memorizar coisas melhores enquanto adulto? Interagindo com o assunto, interagindo com a informação. Aquele papo de você tá na cozinha, você tá na sala e teu filho adolescente tá lá no quarto e você dizer alguma coisa para ele com ele no quarto, isso não vai ajudar ele a memorizar nada. Nem você vai memorizar. Você ficar no celular falando com teu filho e ele lá no celular falando com você, não vai memorizar nada. Vocês conversarem com a tela da televisão ligada, olhando para a televisão, não vai memorizar nada. Quanto mais você interagir naquele conteúdo que é para memorizar, quanto mais você
refletir, você mostrar, você sorrir, você brilhar o teu olho na hora de dar uma informação importante para o teu filho e para tua filha, pensa comigo, mais pico de emoção vai ter e melhor vai ser a memorização. Falar apenas por falar pode ser que não role e a informação não fique. Inclusive você, se você estiver ouvindo esse vídeo aqui no meu, né, vendo ou apenas ouvindo, né? O vídeo tá rolando e você, sei lá, tá na pia. O vídeo tá rolando e você tá no carro, dirigindo. Talvez muitas das informações aqui vão entrar por uma orelha e sair por outra. E não vai memorizar a informação que eu tô falando. Porque não tá tendo uma relação tua comigo agora no vídeo. Por mais que o vídeo é gravado, mas não tem. Por mais que você possa voltar ao vídeo. Ah, vou voltar 10 vezes o vídeo do Guilherme até guardar. Você não vai, porque você precisa interagir, você precisa fazer pontos. Cara, é por isso que aconteceu isso comigo na minha vida. Caracoles. Realmente, eu lembro de coisas bem legais da minha história de vida, eu não lembro. Cara, é por isso que eu falo pro meu filho alguma coisa e ele não lembra. Caracos, eu falo pros meus alunos e eles esquecem tudo. Por quê? Porque tá pouca interação. O professor e a professora tá com pouca interação. O pai e a mãe tá com pouca interação. E você, na hora de guardar, você que tá sendo receptor agora, você não tá tendo conexão comigo. Você só tá ouvindo por ouvir. Ou seja, vai ficar pouca informação, vai memorizar pouca informação do que a gente está conversando aqui. Olha a importância da memória no processo de educação. Agora, pai, mãe, professor, professora, tenta ver, busca aí no teu íntimo, ver como os teus pais te criaram e veja se você não está reproduzindo a mesma forma de educação, seja pelo certo, mas principalmente pelo errado. Lembra, não adianta você dar comandos repetitivos para o teu filho e para tua filha, para o teu aluno e para tua aluna, e na adolescência você querer mudar o comando. Lembra da memória implícita. Essa memória, ela não é recordada, ela é automatizada pelas emoções. Pensa bem nisso. Eu espero que ficou claro esse vídeo, de verdade. Se você não entendeu esse vídeo, volta o vídeo e comece a interagir com o vídeo até você memorizar. Agora, lembra, para memorizar, precisa ter interações humanas. Apenas falar por falar, não adianta. Eu poderia fazer um vídeo assim, ó. Memória é assim, assim. Ou seja, não ia guardar nada. É a interação que faz a memória acontecer. Quanto mais pico de emoção tiver, melhor o teu filho, a tua filha e você vai gravar. E isso vai ser muito importante. Gostou do vídeo? Então curta esse vídeo, compartilha esse vídeo. Acha que tem pessoas na tua família que precisam ver isso? Acha que tem colegas no trabalho que precisam ouvir isso? Então, já compartilha o vídeo e já pede para seguir, se inscrever aqui no meu canal. Um grande abraço, fique bem. Próximos vídeos todas as segundas-feiras. Até mais. Tchau, tchau.